O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados. Vamos continuar a catequese do mês da Bíblia. Nós já sabemos que setembro é mês da Bíblia, mês do dízimo. Nas leituras de hoje nós temos uma informação muito interessante. A primeira leitura, que é tirada do livro da sabedoria. O livro da sabedoria foi o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. É o livro mais novo do Antigo Testamento. Foi escrito por volta do ano 50 antes de Cristo. E o documento mais antigo do Novo Testamento foi escrito por volta de 50 anos depois de Cristo. Foi a carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Logo, estamos em contato com um documento antigo, o livro da sabedoria. Quando o livro da sabedoria foi concluído por volta do ano 50 antes de Cristo, predominava a cultura grega, a filosofia grega, as ideias gregas. A organização das cidades também tinha como modelo os modelos que vieram da Grécia, da cultura da Grécia. E nessa leitura nós já temos também uma evolução teológica maior, porque no livro da sabedoria nós já temos o entendimento de uma vida após a morte. De uma vida após a morte. No livro da sabedoria nós já temos o entendimento, a compreensão e a divulgação da ressurreição. Já se falava de ressurreição, já se falava que o justo vai receber a recompensa dos justos e os maus ou os ímpios vão receber a recompensa do mal ou dos ímpios. Isso quer dizer que a ideia de céu e de inferno já estava incutida na cultura das pessoas. Nem sempre foi assim. Por exemplo, no tempo de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, dos profetas não se falava de céu, nem tampouco de inferno. Não existia essa busca de Deus no alto. Quando se falava de Deus, Ele estava em todos os lugares. O Salmo 138 vai dizer: para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto, se eu te procuro no alto, eu te encontro. Eu não te encontro. Eu sei que tu estás lá, mas eu não vejo. Mas tu estás nos baixos, nos lados, em todos os lugares. Para onde irei? Para onde eu fugirei? Não posso fugir de ti. A compreensão de que Deus está em todos os lugares,
que Deus é quem reina em todo o universo. A partir do século II a.C., a comunidade vai experimentando um voltar-se do olhar da terra, porque o povo do Antigo Testamento sempre foi muito ligado à Mãe Terra, porque é da terra que brota a vida, é da terra que brota todo o sustento do homem. Inclusive, quando foi feito o relato do primeiro homem e da primeira mulher, veio do barro, veio da terra. Quando Jó vai escrever o seu livro, o personagem Jó, ele vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava falando da Mãe Terra. E assim a compreensão foi evoluindo, de modo que quando chega no livro da sabedoria, o sábio que escreve, ou os sábios que escrevem este livro, já vão se deparar com o comportamento do justo que incomoda. Por isso eles vão dizer: armemos ciladas aos justos, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vamos armar uma cilada contra ele. Esse justo foi assumido por Jesus. Jesus é o justo, que também os doutores da lei e os fariseus armaram muitas ciladas para pegar Jesus, e Jesus venceu todas as ciladas. Todas. Então o justo sempre incomodou, e ainda hoje, quem tem atitude de justo incomoda. Imagine que hoje incomoda quem é verdadeiro, quem é honesto, quem é fiel, quem é bom, quem é justo, incomoda. Se uma pessoa, um funcionário público é pontual, chega todos os dias no horário que ele é pago para chegar naquele horário, os outros vão reclamar. Também você quer ser mais santo do que os outros. Você quer ser mais certo do que os outros. O justo vai dizer: não, eu só estou cumprindo a minha obrigação. De modo que a gente tem que ter um cuidado muito grande para que no mundo que nós estamos, a gente não fortalecer a ideia de que o certo está errado e o errado está certo. Porque a sensação que a gente está tendo é que está havendo a inversão de valores. Só se dá bem quem mente, só se dá bem quem rouba, só se dá bem quem enrola o outro, só se dá bem quem... Aí, e o justo onde é que fica? E o justo onde é que fica? Nosso Senhor então vai dizer: tenham cuidado com as ciladas do mal, tenha cuidado com as ciladas dos invejosos, porque quem quiser ganhar a sua vida vai perder, e quem quiser perder a sua vida por causa do reino, este vai ganhar. Aconteça o que acontecer, o certo é o certo. Outro dia veio uma amiga minha querendo fazer uma coisa que de cara eu digo, me diga uma coisa, é certo? Ela disse: não, mas disseram que poderia ser papapá. Eu disse: é certo? Ela disse: não, não é não. Eu disse: olha, o certo é o certo. Não tem coisa melhor do que a gente agir corretamente e, de fato, fazer prevalecer o certo. Porque a gente deita a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, anda na rua sem estar olhando para trás, com medo que alguém venha cobrar, venha pedir ou venha fazer qualquer coisa. O justo é o justo, e ele é testado todos os dias. Todos os dias. O que tem um comportamento verdadeiro, o que quer ser correto, o que anseia pela santidade, esse é testado, este é provado todos os dias. Quem já está do outro lado não tem problema nenhum, porque já está lá. O demônio persegue o justo, o que procura a santidade, o que é da verdade.
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, aí no Evangelho, é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. São 4 evangelhos, 4 livros, só tem um evangelho. Só tem um evangelho, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É um só o evangelho. Narrado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. É por isso que o padre, quando proclama, diz proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, de acordo com a versão de Marcos. São Marcos foi o primeiro que escreveu, por volta do ano 70 depois de Cristo, é o primeiro evangelho a ser escrito dos 4, ele é o primeiro. Vocês estão vendo que o evangelho não é o primeiro escrito, não foi o primeiro escrito do Novo Testamento. O primeiro escrito, a primeira coisa que foi escrita no Novo Testamento, foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Muito tempo, ou seja, 20 anos depois é que vem o Evangelho de Marcos. E no Evangelho de São Marcos, que é escrito no meio de um conflito muito grande, inclusive de uma guerra, o Império Romano que invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, ainda hoje não tem templo em Jerusalém. A única coisa mais próxima que restou do templo é um pedaço do muro que protegia o templo, que hoje é chamado o Muro das Lamentações. O resto é o chão que está lá. Hoje não é nem dos judeus, nem dos cristãos. O chão, onde antigamente era o templo, hoje é dos muçulmanos. Tem 2 mesquitas dos muçulmanos. Bom, aí no primeiro evangelho, que é o de Marcos, Jesus vai dizer o seguinte, ele vai ensinando a comunidade, os discípulos, na direção de Cafarnaum, quando chega em casa, que era a casa de Pedro, a casa que ele escolheu para morar, Jesus pergunta, vocês viram um converseiro tão grande ali atrás do caminho, sobre o que vocês estavam conversando? Ora, eles acabaram de ouvir, nós estamos indo para Jerusalém, quando chegar em Jerusalém eu vou ser preso, açoitado, vou ser morto, mas vou ressuscitar no 3º dia. Começaram a pensar, e quem é que vai ficar no lugar dele? Quando Jesus morrer, quem vai ficar no lugar? Cada um ficou então, claro que vai ser eu, o outro dizia, sou eu. Jesus então, percebendo a confusão no coração deles, perguntou, sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Eles disseram assim, sobre quem é que vai ficar no seu lugar. Já pensou? São Marcos é o único dos evangelistas que apresenta o grupo dos seguidores de Jesus sem filtro. Ele apresenta a humanidade. Inclusive, aqui, ele expõe a humanidade dos discípulos, querendo ocupar o primeiro lugar. Jesus aproveita e ensina. Quem quiser, preste atenção. Se você é meu seguidor, quem quiser me seguir, ele já disse, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Seja o empregado de todos. Ele mesmo se fez o servo de todos. Lembra quando ele lavou os pés dos discípulos? Ele disse, vocês dizem que eu sou o vosso mestre e senhor, e de fato eu sou. Portanto, se eu, o vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, é para que vocês façam a mesma coisa também. É o contrário da sociedade. No mundo que a gente vive, tem um bocado, todo mundo quer ser o primeiro, quer estar no topo, quer ser isso, aquilo outro, o máximo de tudo. Aí Jesus vai dizer, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos acolher essa palavra de sabedoria no coração da gente. E vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus.
Quem quiser ser o primeiro, que seja o servidor de todos. E vamos nos livrar da inveja, da cobiça, da ganância, que é o ensinamento de São Tiago na segunda leitura. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. E a gente já está acompanhando no terceiro domingo a leitura da carta de São Tiago, e ele é um homem prático, que corrige a comunidade nos seus erros. Estejamos atentos com a inveja, com o orgulho, com a arrogância, com a prepotência. Esses contravalores vão nos distanciando de Deus. A dona Hilda, nossa grande amiga lá do Espaço Solidário, que hoje, do 30º dia, veio então oferecer a vida de seu filho, juntamente com os amigos, os parentes. Nosso abraço para a senhora dona Hilda, para todos os familiares, assim como para os familiares dos que vieram para a missa de 7º dia. Então, sintam-se abraçados, confortados. Entreguemos nas mãos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E cada um vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Estejamos no caminho. Fiquemos agora todos de pé e cheios